enquete pergunta sobre o menino Dudu. O menino Dudu precisa ficar ou deve ficar no Palmeiras e tentar se arrumar ali com o Abel depois de tudo, ou ele deve pegar suas coisas e terminar sua carreira onde ele começou, lá no Cruzeiro? Deixa seu voto, deixa seu like, eu começo com o Renato para ele responder isso para mim. O que deveria fazer o Dudu, dado todo esse vai, vem, briga, não briga, fica, não fica, além da coação da torcida organizada? Boa noite, Marília. Boa noite, Casão. Boa noite, Renan. Olha, depois do passa-moleque que a tia Leila deu hoje nele, o melhor que ele faz é pegar as coisas dele e sair correndo para o Cruzeiro, né? Porque está evidente que não tem mais clima no Palmeiras. Até porque, como bem lembrou a Leila, não é a primeira que o Dudu apronta, né? Vamos lembrar há algum tempo, quando ele se envolveu num problema com a mulher mesmo, a esposa, e aí tinha que sair do país, e aí resolveu ir para... Nem me lembro para onde é que ele foi jogar, no Catar, sei lá eu aonde, mas deixou o Palmeiras na mão e foi embora. Aí depois de um ano voltou. Aí agora ele liga para o Cruzeiro e pede ao Cruzeiro para fazer uma proposta. Olha, eu estou com a Leila e não abro. Ô, meu filho, o negócio está fechado, o Palmeiras e o Cruzeiro assinaram, e se você resolver continuar no Palmeiras, saiba desde já que nós não vamos renovar o seu contrato no final do ano que vem. Você vai ficar com o mesmo salário que você tem e no final do ano que vem você vai sair absolutamente a custo zero para quem te quiser. Agora, se você for um pouquinho inteligente, você vai para o Cruzeiro e acaba com essa novela que você mesmo começou. Eu acho que o Dudu não tem mais clima para ficar no Palmeiras. O que a Leila fala, eu garanto que é a mesma coisa que o Abel fala também. Casão, como você vê esse retrato, né? É o jogador que representa o melhor momento do Palmeiras no século, a virada, a Copa do Brasil, o chapéu, os títulos que ele ganhou, apesar de não ter ganhado a Libertadores de 2020, mas ele estava fora no período, do 21. Como é que você enxerga essa situação, né? Porque ele liga, faz aí uma proposta para mim, aí o Palmeiras não se debulhou em lágrimas porque ele não ia ficar, e ele está de mau humor. É difícil, né? Não, primeiro assim, a Leila é a melhor presidente que tem no futebol brasileiro, talvez na América do Sul. É a única mulher no futebol brasileiro, pelo menos na Série A, como presidente, e é aquela que tem mais personalidade, aquela que peita jogador, que não passa a mão na cabeça, aquela que não passa a mão na cabeça de ninguém, nem nos marmanjos, nas reuniões de presidente lá, que vai um monte de homem e fica ouvindo a Leila falar. Fica com a carinha toda assim, pelo menos nas fotos fica bem claro. A foto é parada, mas fica claro o constrangimento de todos os outros em relação à posição, ao modo, né? Como se posiciona a Leila. Você vê uma foto da Leila no pé desses caras, você fala, quem manda é ela. Na foto você fala, quem manda é ela. Então a Leila, eu sou fã da Leila mesmo e, cara, acabou, Dudu. Acabou, Dudu. Foi fazer brincadeirinha, foi fazer. Vamos brincar de pega-pega? A Leila te pegou. Então você tem que ir para o Cruzeiro agora. Esse negócio de ligar, falar que aí. O problema da infantilidade que você citou, foi uma coluna que eu escrevi sobre o Carlos Miguel e o Luciano. É uma criancice diferente. O Dudu se comportou como uma criança também. Foi muito infantil nessa atitude dele. Porque na hora que ele tem que tomar. Na hora que ficou público toda essa brincadeirinha, né, de esconde-esconde que ele fez, que ele tem que virar homem, aí falar, não, eu liguei mesmo, sabe? Cara, eu acho que eu tenho que ir, tava aqui enrolado, tô voltando de contusão, talvez eu não vá jogar todas as partidas aqui, eu comecei no Cruzeiro, desculpa, eu poderia ter falado com vocês antes, mas eu liguei. Ok? Isso é atitude de homem, não é atitude de criança. Já que fez, vai e assume que fez. Agora, sabe, ficar como você falou, não me querem, ninguém chorou porque eu... Cara, ninguém vai chorar nada. No Palmeiras, principalmente, ninguém vai chorar nada. Lá tem todas as peças são encaixadinhas lá. Tá tudo certinho no tabuleiro. Ele só era mais uma peça do tabuleiro. Ele não era a peça do tabuleiro. Que lá no Palmeiras não tem a peça. Todo mundo é uma peça no tabuleiro, que tem a peça que comanda. A peça verdadeira, a grande peça do Palmeiras, na realidade são duas. As duas grandes peças do Palmeiras, uma é a Leila
E a outra é o Abel, relacionado ao time. Os jogadores, todo mundo é uma peça importante dentro do tabuleiro. O Dudu não é mais nem menos que os outros. Teria que conquistar esse espaço melhor. Cara, vai embora. Vai embora. A Leila tá corretíssima. Não, acabou, vai embora. Se sujou tudo que ele fez, se ele ficou mal com a torcida, problema dele. É problema dele. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. A Leila não tem nada a ver com isso, nem a Abel, nem os outros jogadores. Foi ele que criou essa situação. Então, se ele ficar mal com o Palmeiras, se ele não entrar para a história do jeito que ele iria entrar, se ele ficasse quietinho, ou se o Cruzeiro viesse fazer uma proposta espontaneamente, se ele não ficar bem na história, é culpa dele. Depois nós vamos falar depois de Carlos Miguel e Luciano. Vamos. Ô, Renan, eu vou colocar uma pimentinha aí, porque eu não posso. Eu concordo com tudo que vocês falaram até aqui, a minha abertura deixa claro, eu acho infantiloide, acho que ele já se comportou assim em outras situações. Quando ele voltou do empréstimo para fora, teve ali uma rusga, não é um desentendimento, não brigou, mas teve lá uma situação com o Abel. Os gênios dos dois não se batem, mas né, se toleram. E ele nunca foi com o Abel aquele jogador suprassumo que foi, por exemplo, com o Cuca, campeão brasileiro, ou que foi antes com outros técnicos até a chegada do Abel em 2020. Teve a questão dele não ser convocado várias vezes quando ele mereceu ser convocado, é verdade. E a Leila já não queria ter renovado com ele, essa é bem a verdade. Aqui é uma informação que eu tenho, todo mundo sabe que eu dou informação e opinião. Quando teve a necessidade de renovar o contrato do Dudu no final de 2022, foi uma corda esgarçada no limite, porque o Dudu queria mais um ano que ele ainda tinha mais 3, ela deu 1 mais 2, porque, veja bem, vai ter aquela conta do Abel, só jogador mais novo, mas você tem serviços prestados. A torcida pressionou no final do ano e ela renovou nos termos dela. Ele é hoje, com todos os penduricalhos, o jogador mais bem pago do Brasil. Isso é um mérito dele, não é verdade, mas já foi feito não exatamente do jeito que ele queria. Agora, parece unir o útil ao agradável, porque assim, o Palmeiras ainda vai ganhar dinheiro com uma negociação de jogador que no final de 2025 não imaginava venderia. São 5 milhões de dólares oferecidos pelo Cruzeiro para esse jogador. Então, além de tudo, o Palmeiras está ganhando dinheiro. Agora, a pimentinha que eu quero colocar para você é a seguinte. Tem a história do Abel, né? A história do Abel, o Palmeiras não se comportou assim, do pré-contrato. O Palmeiras reverteu. Nisso eu dou razão um pouquinho ao nosso companheiro Danilo Lavieri, que tratou da Leila tratar o Dudu de um jeito e, eventualmente, outros jogadores de outro. O Gustavo Gomes, quando ela disse que ia embora, ela foi lá, chamou a mãe do Gustavo Gomes. Quando outros jogadores falaram que ia embora, a relação dela com esses jogadores foi, de fato, diferente. Bom, primeiramente, boa noite, Marília, Renato, Casão. O Casão foi muito feliz quando ele falou que, nesse tabuleiro, 2 peças são fundamentais, que é a presidente e o Abel. Então, eu entendo que, por isso, o tratamento com o Abel, na situação dele, e o Abel, foi uma assinatura. Não foi simplesmente uma ligação. Dele teve uma assinatura, tanto que o clube busca não foi ele que ligou, né, Renan? Renan, não foi ele que ligou. Ele foi procurado. Exatamente. É uma história, assim, diferente. E tem uma assinatura, é completamente diferente. Só que ele é uma peça fundamental. Coisa que o Dudu, hoje, como o Casão bem disse, é mais uma peça no tabuleiro. Hoje tem jogadores na função dele que são mais importantes que ele. E por quê? Por causa da lesão, é muito tempo parado. Desculpa, Casão, eu não sei se você teve esse tipo de lesão. Eu tive. E a volta é muito complicada. Eu operei 7 vezes, Renan, o joelho esquerdo. Então, eu tive essa lesão e essa lesão, a volta é muito complicada. Leva muito tempo para você readquirir a confiança, né, psicologicamente falando, readquirir ritmo de jogo, né, ainda mais jogando num campo de grama sintética, como a maioria dos jogos jogaria. Isso é muito difícil. Isso também, na minha opinião, é um pouco de ingenuidade dele. Por quê? A torcida do Palmeiras teria toda a paciência do mundo com a volta dele. Vai entrando aos pouquinhos e tal. No Cruzeiro, não. No Cruzeiro ele vai chegar, vai ter que jogar e resolver o problema. Ele vai ter que jogar os 90 minutos e ele é o craque do time agora. Aquela história toda. E no Palmeiras não seria assim. Então, sua até ingenuidade. Contando que ele ganha muito bem no Palmeiras. Quem sabe fosse ganhar um pouco mais,
no Cruzeiro, mas ele já ganha muito bem no Palmeiras. Ingenuidade e até um pedacinho de ingratidão, eu acho. Na minha opinião, até um pedacinho de ingratidão para com o Palmeiras. Agora, a Leila, como gestora, ela é simplesmente espetacular. Não passa a mão em cabeça de jogador, de ninguém, ela não está nem aí e sabe gerir, sabe fazer uma gestão profissional, como citou, inclusive, hoje em entrevista, o diretor do Cruzeiro, o Alexandre Matos. Foi entre os clubes, eles foram muito profissionais. Faltou o Dudu ter o mesmo profissionalismo em lidar com essa situação e se posicionar diante dessa situação. Até agora, sem ninguém saber. Eu acho que os únicos que ouviram o Dudu de fato foi a organizada, né? Foi a torcida organizada, que soa como um absurdo, na minha opinião, isso aí. Então, a Leila tá perfeita, vai ganhar um dinheiro com um jogador de uma idade que você já não espera mais ganhar. Você espera ganhar dinheiro com quem? Com o Henrique, com o Luiz Guilherme, com o Estevão, né, com o Fabinho, com os jogadores jovens revelados no clube. Não esperava-se mais ganhar dinheiro com o Dudu. E ganha duas vezes. Ganha na transferência e ganha em deixar de pagar mensalmente um salário altíssimo, o que dá margem de contratação nessa janela para o Palmeiras. Aquela rusguinha que tem entre Dudu e Abel pode estar aí uma solução espetacular para o Palmeiras. Que diferença de parques, hein? Tem essa coisa do dinheiro, é verdade. Então vamos lá, vou só fazer um arremate da minha apuração. A Leila dá o cheque dela hoje de manhã, cheque do xadrez no Dudu, ao dar entrevista, dizendo a cronologia dos fatos. Na sequência, o Alexandre Matos conta em on, que ele já tinha contado para muitos repórteres, e eu tinha conversado com ele ontem, antes de entrar no ar lá na Band, sobre ele ter sido procurado pelo Dudu, dele ter voltado a ligação para a Leila, perguntando se ele podia abrir uma negociação. Então, que essa questão está existindo há algum tempo. A gente sabe que no domingo a Mancha Verde esteve na sábado, ela já esteve na casa do Dudu, e a diferença em relação ao Abel, apesar do Abel ter sido procurado, é a tal da assinatura que os dirigentes do Al-Sadd diz que tem no pré-contrato do Abel e que o Cruzeiro não tem na negociação do Dudu. É por isso que a situação ainda está suspensa. A Leila resolveu falar também por outra coisa. Ela resolveu falar para blindar o Abel. O Palmeiras joga daqui a pouco em Minas Gerais e ele seria perguntado. Olha, porque a nota do Palmeiras de ontem fala, conversou com o Abel e foi decidido que ele ficaria. Acho que o Abel não vai poder proibir fazer perguntas também sobre o Dudu. Já não pode perguntar do Al-Sadd. Acho que do Dudu vai poder perguntar. Mas ao ela dar a cronologia dos fatos, ela abraça, né, fica com ela a responsabilidade burocrática e institucional da história. Eu não sei se a gente tem os prováveis Palmeiras e Atlético, Renato, mas é um Palmeiras e Atlético que já começa, né, não influenciado, mas sim um pouquinho por essa ausência. A torcida do Palmeiras que estiver em Minas Gerais, parte da organizada que vai, tem uma relação muito boa com a organizada do Atlético, né? Eles são amigos, são parceiros, eles dividem arquibancada e tal, vai fazer alguma manifestação, porque o presidente da Mancha também deu um cheque no Dudu, que agora está coado. Ele falou, a gente já ouviu todo mundo, agora a gente quer que o Dudu fale em entrevista o que ele falou para a gente fechado. O que ele falou fechado? Que ele não quis ir, que é coisa do empresário, que o Palmeiras está colocando ele de lado, que o técnico não dá bola para ele. Foi as coisas que ele falou. Palmeiras, que o Abel não trata ele de uma forma legal, que ele se sente colocado de lado, que ele já podia ter voltado há algum tempo. E isso foi o que ele falou para torcedores organizados. Quero ver se ele vai ter coragem de falar amanhã em entrevista tudo isso. Está marcado para amanhã. Tem até aí, por favor, Tiago, coloca para a gente. Está marcado para amanhã. Estão marcados para amanhã os exames médicos do Dudu na Toca da Raposa, Renato. Tá na cara que a relação dele com o Abel não estava boa. Acho que muito mais por culpa dele do que por culpa do Abel. O Dudu queria ser tratado de uma forma diferente. Afinal de contas, ele é o Dudu, ele já fez tanta coisa pelo Palmeiras. E o Abel não trabalha assim, não age assim. O Abel deixou o Hendrick quase um ano ainda como reserva, quando todo mundo já pedia a entrada do Hendrick, porque ele entendia que o Hendrick não estava pronto. Você tem alguma dúvida que o Abel ia deixar o Dudu um bom tempo ainda na reserva, até ele estar convencido de que o Dudu realmente poderia ajudar a melhorar o Palmeiras?
O Dudu estava certo que ia entrar pelo menos uma parte do tempo no último jogo. E o Abel não botou. Então, eu acho que a relação do Dudu com o Palmeiras, toda já está desgastada. E a Leila Pereira bateu o martelo. É óbvio que se o Dudu ficar, ele vai ficar encostado lá. O Abel só vai usá-lo em último caso, em última necessidade. A melhor coisa que ele faz é fazer a malinha dele e tratar de fazer os exames médicos amanhã na Toca da Raposa. Ele não tem mais o menor clima. Ainda mais depois de contar essas bobagens todas aí pro pessoal da torcida, pessoal da Mancha. Ah, não, eu era preterido. Ah, o técnico não gosta de mim. Ah, vai embora então, filho. Vai embora. Não adianta. Acabou. Teu ciclo. Como bem disse a Leila, o ciclo do Dudu no Palmeiras acabou. Se ele não quiser ir para o Cruzeiro, ele vai ficar lá até o final do ano que vem. Então, e nós não vamos renovar o contrato dele. E vai ficar encostado. Então, o melhor que o Dudu faz é realmente ir para o Cruzeiro. No Cruzeiro, ele pelo menos vai chegar com status de craque, de ídolo. Ele é cria do Cruzeiro. Ele é um jogador querido pela torcida do Cruzeiro até hoje. E fica na história do Palmeiras. Ele já está na história do Palmeiras. A Leila até teve o cuidado de reconhecer isso. Mas não tem mais o menor sentido. Se o Dudu resolver ficar, vai ser a burrada em cima da burrada. Aí é o fim de tudo, entendeu? E eu garanto a vocês que o Abel, hoje perguntado, dirá, esse assunto está com a presidente Leila. Vou falar apenas uma vez. Esse assunto está com a presidente Leila. A grande maioria dos nossos internautas, da nossa audiência, está votando como nós, que acha que a melhor saída, nesse caso, o Dudu deveria, a melhor saída para ele por essa falta de espaço, né? Deveria, ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas, dado tudo o que aconteceu, para 76% por enquanto, ele deveria ir para o Cruzeiro. E aí, Casão, tem uma outra discussão hoje, né? Se a torcida que a Leila foi muito elogiada nas redes sociais, por torcedores, por jornalistas, por especialistas, pela postura quase do Florentino Pérez. Cristiano Ronaldo pode ir embora, Benzema pode ir embora. Ela tem uma postura, ídolos são ídolos, mas o clube fica. E aí, outros torcedores querendo a Leila no seu clube. A gente tem 2 superchats aqui dizendo, Dudu fez com o Cruzeiro o mesmo que o Gabriel fez com o Corinthians. Usá-lo para ficar onde estava e com um salário maior. Só que a Leila dobrou a aposta e mandou o Dudu ir. Já no Flamengo, entre aspas, do mordedor de virilha, diz aqui o Wagner Castro. Já a Carolina fala, tia Leila, o Landim vai sair, vem para o Flamengo. De fato, a Leila se coloca... A Leila deu essa entrevista hoje na CBF. Ela foi à CBF hoje, ela tinha um compromisso lá. Eu vou me resguardar o direito de não dizer, ela me falou em off. Então, ela estava na CBF e a reportagem do Sport TV foi até ela lá. Ela não estava em Minas, mas ela ia para o jogo mais tarde. Eu imagino que ela já está em Belo Horizonte agora. Tem essa questão, desde o começo, há bastante tempo ela se coloca como essa figura a ser copiada. Tem um episódio dela liderar uma delegação da CBF. Poderia ser um momento dela ser criticada por se aliar à CBF, mas ela tem um papel importante de criticar tanto a liberação do Daniel Alves, como falar sobre a prisão do Robinho no Brasil. E agora, de novo, ela se coloca num momento, no MMA, contra um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, e aparentemente ela está ganhando com facilidade essa discussão. Mas vai ganhar sempre com muita facilidade, porque o futebol brasileiro está com falta de pessoas que jogam aberto. Né, com pessoas que vão e se coloquem, tem personalidade. É uma passação de pano, como você falou no início, uma infantilidade que não é só dos jogadores, gente. Essa infantilidade, essa criancice, não é só dentro de campo, nem na relação de jogadores. É no futebol brasileiro como um todo. E eu só discordo dos torcedores do Flamengo, do torcedor de qualquer outro time, querendo que a Leila vá trabalhar no clube deles para melhorar. O Corinthians, por exemplo. Não. A Leila tem que ir para a CBF. A Leila deveria ser a presidente da CBF, para ver se realmente, com uma mulher lá, da personalidade como ela empresária, que consegue organizar as coisas com muita claridade, né? muita clareza, não passa pano para ninguém, quer sair, sai, não vai. Então é isso que o futebol brasileiro está precisando. Precisa de transparência, né? Que é aquilo que o Corinthians fala. O futebol brasileiro precisa de transparência, precisa de personalidade, precisa de comando, precisa de liderança. Eu vejo todas essas características na personalidade da Leila Pereira. Então, se eu fosse... eu sou torcedor do Corinthians, tá? Mas se eu pudesse escolher para onde ela iria
ser presidente, eu preferia que ela fosse presidente da CBF. O Brasil, o futebol brasileiro está precisando muito mais ser organizado de cima do que, sabe, individualmente nos clubes. Os clubes têm que se virar. Agora, ela na CBF seria sensacional. Em relação ao Dudu, eu queria falar uma coisa. Eu não sabia dessa reunião com a torcida do Palmeiras. Não sabia o que você falou, que ele falou para a torcida do Palmeiras. É mais uma demonstração de falta de personalidade e de imposição. Ele está tentando jogar a responsabilidade em cima do Abel. Ele quer tirar o foco dele e para a culpa dele ir embora é que o Abel não olhava para ele, o Abel não punha ele para jogar, que o Abel isso, que o Abel aquilo. Então isso é de uma covardia tremenda, sabe? É de uma covardia tremenda. Ele culpou muito o empresário também. Foi o empresário que fez a ligação. Eu duvido que o empresário ligue para um time com você com um contrato sem você falar, pode ligar. A ideia pode até ter sido do empresário, mas o cara falou, pode ligar, eu topo. Cara, senão não tem. Cara, não é assim. Né? Ok. Eu quero ver ele assumir isso que ele falou, como você disse, na entrevista coletiva, se ele der uma entrevista coletiva, e se alguém perguntar para ele, né? Tem que perguntar para o cara responder, senão ele vai esquivar, senão ele vai querer deslizar e sair pela porta dos fundos, né? Então, o que ele fez, eu acho covardia, cara. Eu acho covardia. Cara, o Abel, o empresário tem a ver com isso porque trabalha para ele, mas o Abel, se o Abel não dava espaço para ele, é direito do Abel, ele é o treinador. Se o Abel não tinha boa relação com ele, é o direito deles, porque ele também não deveria ter boa relação com o Abel. Se o Abel não coloca ele para jogar, quem escala é o Abel, porque tem outros caras melhores lá. Agora, você tentar... Aí você faz uma grande trama pelas costas do clube, pelas costas de todo mundo do clube, escondido, né? E aí, na hora que estoura a bronca, você primeiro se faz de vítima, querendo que todo mundo peça para ele ficar. Não colou. E aí você começa a jogar a culpa, a responsabilidade de uma coisa que você criou nas costas do treinador. Pô, cara, é isso que me irrita nos jogadores de futebol de hoje. Não falam nada e quando falam é isso daí. É para empurrar a responsabilidade para outra pessoa. Isso me incomoda profundamente, sabe? Além das brincadeirinhas bestas... Hã? Ele coloca a culpa no empresário, sendo que o Alexandre Matos falou na televisão hoje que falou várias vezes com ele, explicou do projeto, não, eu quero, porque parece que eles têm uma relação muito boa, né, de tempos do Palmeiras. E ele falou, não, eu quero ir para o Cruzeiro, pelo menos o Alexandre Matos falou hoje na televisão. Então, ele jogar a responsabilidade para o empresário, a responsabilidade de ser preterido pelo Abel, é um absurdo, cara, é covardia, como você falou, Casão. Covardia. Eu só queria nessa história, Renato, para você comentar, porque assim, eu também acho uma covardia que desorganizados ou organizados se sintam no direito de ir até a casa do jogador para fazer pressão. Sobre coação, eu não sei como cada um de nós reagiria. Todos nós aqui sofremos ataque de haters. Alguns de nós aqui, ao meu caso, já sofremos violência presencial. Então, eu coloco só um asterisco nessa história, ainda que eu ache que, de fato, ele não poderia terceirizar a culpa, ou ele poderia falar, estava me sentindo mal, mas eu amo o Palmeiras. Ele não imaginava que, depois de resolver ficar, nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro fossem se manifestar. Ele achou que ia ser só a nota de ontem do Palmeiras. Ele é jogador do Palmeiras, ele fica. E não foi isso que aconteceu. Agora, a gente vive num país em que a organizada, ou as organizadas, quase todas, nesse momento a Mancha não no Palmeiras, elas mandam dentro do clube. O presidente da Mancha tem o endereço do Dudu, aparece na casa dele, e hoje dá entrevista para todo mundo, dizendo que ele tem que falar isso, porque ele falou para mim coisas muito sérias, e agora ele tem que ser homem para falar. Com todo respeito, quem é o presidente da Mancha para dar ordem? É verdade. Essa relação com a torcida organizada é um problema permanente, né? Isso aí é um negócio que são torcedores profissionais, não são nem torcedores, são pessoas que vivem das organizadas, vendendo camisa, vendendo viagem, pegando grana de dirigente, muitas vezes pegando grana de jogador. Enfim, eu acho essa coisa toda
essa relação torcida organizada-clube é uma coisa doentia. Agora, eu ia dizer, você sabe, Casal, que você tirou daqui. Eu ia dizer exatamente isso, que onde a Leila faria mais bem ao futebol brasileiro era com o presidente da CBF. Mas, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, você acha que a Leila ia ser apoiada por essa corja que a gente tem de presidente de federação? Claro que não. Claro que não. Esse é que é o problema. Por isso é que ela jamais será eleita. E meu e seu, ok? De muita gente. De um monte de gente. De um monte de gente que caiu bem do futebol. Agora, enquanto não se desarmar essa igreja que existe hoje em dia no Brasil, os presidentes da CBF vão ser sempre essas figuras lamentáveis, entendeu? O Ricardo Teixeira entrou pela janela porque ele era genro do João Avelange. Aí o João Avelange chegou, usou toda a importância dele, ele ainda era presidente da FIFA. Deu carteirada, né? Deu carteirada e botou o Ricardo Teixeira. Depois disso, só presidente eleito pelos presidentes de federação, que tem um voto absurdo, a coisa é completamente mal organizada. Imagina a Leila chegando e começando a ter essas atitudes com os presidentes de federação. Ia ser lindo para o futebol brasileiro, ia ser lindo. Mas se a organização continuar assim, ela não dura 2 meses. Ela sofre um impeachment em 2 meses. Infelizmente, mas a verdade é essa. Não, nem entra, né? Nem entra, né? Exatamente. Esse é que é o problema.